Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando você está diante de um amigo, alguém que já provou ao longo da sua jornada que é confiável, você fica muito à vontade. Você vai compartilhar os seus segredos. As informações que você não repartiria com ninguém, você reparte com aquela pessoa que você tem confiança. Você fica muito à vontade. Alguém já disse que um bom amigo é aquele diante do qual você pode pensar em voz alta. Você não fica criando restrições. Diz o que precisa ser dito. No nosso relacionamento com Deus, é preciso também um critério. E esse critério Davi traz aqui. Se você quer ter acesso à intimidade do Senhor, Davi afirma, é preciso que haja em nosso coração temor. Sim, exatamente isto, temor. O temor do Senhor não é apenas o princípio do conhecimento da sabedoria, mas é o critério para que você possa ter acesso à intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que os segredos ou a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Não podemos esquecer que todo bom relacionamento tem critérios. E para falar de confidência, de partilha, é preciso que haja muita confiança. Davi está dizendo aqui que ele desenvolveu um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele aprendeu a caminhar numa via do temor ao Senhor. E é natural que Deus compartilhasse com ele da sua intimidade. Um pouquinho adiante ele vai dizer o seguinte, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, há uma decisão de Deus. Quando ele está diante de alguém que tem temor no coração, a decisão de Deus é dar a essa pessoa a conhecer a sua aliança. Olhando para a jornada que Davi desenvolveu com o Senhor, é tão bonito de perceber o modo como, mesmo sendo humano, frágil, pecador, tendo cometido algumas falhas bem importantes ao longo da sua trajetória, ele não perdeu de vista o temor do Senhor. Tem uma história linda que envolve um erro gravíssimo que Davi cometeu quando ele vai adulterar. Infelizmente, ele se perde num dado momento e naquele momento de perda de referências, ele vai e comete um grande e grave erro. Ele acaba se envolvendo com a mulher, essa mulher engravida, Betseba, e ele então envolve ali num grande pecado. Mas tem um detalhe interessante. Natã, o profeta, vai abordá-lo e quando a boca de Deus fala ao coração de Davi, de forma quebrantada, humilde, ele reconhece. E não somente reconhece, como faz um caminho de mudança. Ele entendeu que não podia agir na falta do temor. Quando Deus falou o coração dele, o temor do coração de Davi fez ele entender o seu erro, se arrepender e mudar. E nunca mais Davi cometeu essa falha. Foi um erro que ficou sepultado. Trouxe para ele algumas implicações sérias, porque todo pecado tem consequência, mas ele restaurou sua intimidade com o Senhor. E depois disso, Deus chega inclusive a afirmar que Davi era um homem segundo o seu coração. O que vai tornar você um homem ou mulher segundo o coração de Deus não é se você erra ou não erra, se você tem pecados ou não, porque todos somos pecadores e iremos errar. Mas como iremos reagir diante do nosso erro quando Deus nos abordar? É preciso que haja não somente humildade, mas quebrantamento, temor no coração. E a nossa geração, a nossa cultura, perdeu muito desse temor. Eu não sei dizer para onde nós iremos como raça humana, mas a falta de temor no coração das pessoas vai levá-las a uma ruína. Quando perdemos o temor a Deus, brincamos com tudo, com o dinheiro, com o casamento, com a vida sexual, com as amizades. Passamos então a levar tudo de qualquer maneira. Quando há temor do Senhor no nosso coração, agimos de um modo diferente. E aí Deus começa a revelar a sua aliança a mim e a você e passa a compartilhar da sua intimidade conosco. Imagine só você ter Deus como seu amigo, como seu pai, aquele bem presente. Inclusive é assim que ele quer ser visto por você, como um pai amoroso. Aliás, talvez seja o maior desafio da nossa história como cristãos, é aprender a nos relacionarmos com Deus como pai amoroso, mas não perdermos de vista o nosso temor a esse pai amoroso, a esse Deus. Tema ao Senhor. Não abra mão de viver uma vida de temor a Deus, porque a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Ele revela a sua aliança a essas pessoas. Deus nos ajude, nos abençoe. Uma ótima manhã para você e para sua família e até nosso próximo encontro. Amém.